Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Poeta Cacerense. Estou aqui hoje, nesta feita, não para falar de poesias em si, mas para apresentar e falar para vocês sobre este livro aqui, ó. Zé Chiquitano, Prosa na Orla. Esse livro é do meu amigo escritor Daniel Genuíno. E eu confesso para vocês que eu peguei esse livro e eu li ele assim, num tapa, porque o livro é fantástico, né? Zé Chiquitano, Prosa na Orla, ele aqui na contracapa, né? Nestas páginas você tem um encontro marcado com o Zé Chiquitano, o pensador cacerense. O Zé é um homem simples, mas que encanta pelo conhecimento que possui nos mais diversos assuntos da natureza humana. Quer prosear com ele? Seja bem-vindo. Pessoal, eu recomendo esse livro porque assim, vocês podem notar, né? Vocês têm notado aí que eu sou um leitor contumaz, né? Eu gosto muito de leitura e quando um livro me chama a atenção, eu tenho que falar sobre ele, né? Aqui está o Daniel Genuíno, meu amigo, né? Esse livro é fantástico, né? O Zé Chiquitano é um personagem bastante interessante e ele proseia na praça, né? Ele senta ali na praça, ele vê os espaços e ele começa a conversar com algumas pessoas, né? Então olha só, ele conversa, ele tem um diálogo com o vereador Bentinho, ele conversa com um jovem mendigo, ele conversa com um policial, ele conversa com um comerciante avarento, ele conversa com um jovem universitário, conversa com um médico, ele conversa com um sargento ateu, depois ele conversa com um vendedor de água de coco, aí vem um professor marxista, conversa com ele, aí ele conversa com um jornalista, conversa com um historiador e por fim ele dá alguns conselhos, que são os conselhos do Zé. E por último, ele tem um diálogo com o povo cacerense. E assim, eu achei fantástico, né, esse diálogo. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro, né? Comprem esse livro e leiam, né? Eu anotei aqui alguma coisa desse diálogo, né? Por exemplo, ele fala assim nas máximas filosóficas dele, né? Ele é muito inteligente, o Zé Chiquitano, né? Ninguém estuda o suficiente para dizer que estudou muito. A vida é um eterno aprendizado. Isso é quando ele está fazendo um diálogo com um jovem mendigo, né? Que coloca suas mazelas, por que está mendigando, aquela coisa toda, né? Quando ele está conversando com o policial, né? Eu tenho uma parte que eu achei interessante aqui, ó. Eu gosto de saber o que as pessoas pensam a respeito de tudo. Tem muita gente por aí que fala o que pensa, mas se você disser o que também pensa, ele logo vira seu inimigo. Pensar é bom. Expor os seus pensamentos é expô-los à crítica, ao julgamento e ao contraditório. E então, vemos se o nosso pensamento é consistente ou não. Então, assim, são algumas máximas filosóficas bem interessantes nesse diálogo que ele tem, né, com os personagens que ele conversa ali na praça, né, e eu achei muito interessante, pessoal. Eu realmente recomendo que vocês leiam, né. Por exemplo, o Comerciante Avarento, né. Ele diz assim, ó, há quem diga que é possível viver uma plena liberdade neste mundo, mas o próprio ato de existir nos oprime. Né? Com o jovem universitário, ele diz assim que acho que só os idiotas têm absoluta certeza de tudo, né? Então é muito interessante, pessoal. Eu assim, realmente eu fiquei bastante encantado com o livro, né? E por isso eu recomendo. Aqui, ó. A leitura é como ir ao supermercado. Muitos produtos estão expostos para os clientes, mas você não vai comprar o mercado inteiro, senão apenas aquilo que serve para você. Então, ele fala sobre essa seleção que a gente faz na leitura, né? A ignorância é sem dúvida o pior dos males, e o jornal de ontem é melhor que ouvir um discurso do que será o amanhã ou ir a uma sessão de cinema. Então, pessoal, eu recomendo que vocês adquiram esse livro, que leiam com muito, né? Outra coisa que eu achei interessante quando ele discursa com o sargento ateu, né? Outrora a praia estaria cheia de lavadeiras. Eu observo o Rio Paraguai, né? E
Eu até anotei aqui que é saudade do Rio Paraguai limpo, né? Outrora a praia estaria cheia de lavadeiras, estendendo suas roupas nos arbustos enquanto as crianças se divertiam nas águas da baía. Agora, assoreada e poluída pelos dejetos de esgotos, a baía agoniza diante de seus algozes que assistem impassíveis sua morte. Uma riqueza que se vai, cujo valor só será percebido quando se perder. Então é uma crítica, é bem ácido o livro, né? Ele não poupa palavras, né? E ele fala mesmo realmente o que acontece na sociedade cacerense, né? Quando ele discursa com o historiador, né? O professor, o historiador, ele diz assim, ó, a história também não é exatamente a narração dos fatos, e sim a forma como o historiador vê esses fatos. E ele não verá nada sem que antes passe tudo pelo funil ideológico